Bem, pessoal, então aí, dando continuidade quando a gente estava falando desse processo de divisão celular, a gente entra num assunto que eu vou fazer uma introdução agora e vocês vão ver com mais detalhes lá no nono ano, tá? Quando a gente for entrar em biologia, genética, vocês vão ver isso melhor, ok? Então, primeiramente, observem essa imagem. Muitos confundem o que é DNA, o que é cromossomo, o que é cromatina. Não é tudo igual? Sim, é tudo igual. O que muda é a fase que a célula se encontra. Nesse caso aqui, essa imagem aqui é familiar a todos vocês, né? Isso aqui é o nosso DNA. Esse DNA aqui, ele está, não vou dizer aberto, mas ele está enovelado, né? Quando a célula vai entrar no processo de divisão celular, ela vai começando a condensar esse DNA para facilitar o processo de divisão celular. Então, esse DNA aqui, ao se condensar, ele fica assim. Bem, professora, qual é o objetivo dela fazer isso? Facilitar na hora de separar metade para cá, metade para cá. Então, ela aberta assim o espaço que a célula tem que ter para manipular esse DNA que está se duplicando, fica muito mais complicado, é muito mais difícil, enfim, né? Tem coisas que a gente tem que compreender que na natureza tem algumas lógicas, né, realizadas que a gente só entende indo mais a fundo e que no momento não é a hora de vocês irem mais a fundo. No ensino médio, quando vocês forem estudar biologia celular, vocês vão compreender melhor essa etapa aqui, ok? Aí vocês vão ver que tem etapas, a mitose, a meiose, né, que a gente vai falar daqui a pouco, são classificadas. Por que são classificadas? Qual seria a característica que faz essa classificação? Aí vocês vão entender melhor o porquê disso aqui acontecer, tá? Bem, então, o DNA, nós chamamos de DNA e ele tem esse formato quando a célula está numa fase normal, né? Quando ela começa a entrar no processo de divisão celular, ele vai começando a condensar o DNA e é o que a gente chama de cromossomos, ok? Bem, então, como unidade fundamental da vida, a maioria das células nasce, desenvolve-se, reproduz. Quando a gente fala reproduz, nada mais é que o processo de divisão celular, né? Ela se divide e morre, realizando um ciclo semelhante ao dos seres vivos. O processo de formação de novas células ocorre através da nossa divisão celular. As células originam novas células, tanto para a reprodução do ser vivo, quanto para a renovação celular. Se a sua pele sempre está novinha, não está ressecada, não está descamando, é porque as suas células epidérmicas estão fazendo constantemente o processo de divisão celular. Então, a divisão celular não está relacionada somente com reprodução, está relacionada a tudo. As células estão em constante renovação e essa renovação é feita através da divisão celular, tá? Então, nas células eucarióticas, relembrando vocês, eucarióticas são células que possuem um núcleo com membrana nuclear, tá? Células eucarióticas, elas são classificadas em duas, animal e vegetal. Não confundam células eucarióticas com procarióticas, tá? Célula procarionte são as células bacterianas, são aquelas células simples que não possuem membrana nuclear no núcleo. O material genético se encontra dentro do núcleo e é formado por DNA. O que seria DNA? Professora, qual é essa sigla referente aqui? Ao ácido desoxirribonucleico. Vão aprender isso melhor no nono ano. Mas por que eu estou falando do DNA? É no DNA que está registrado todas as informações do indivíduo. Todas, são todas, tá? Ainda há pesquisas para saber se a personalidade também está relacionada aqui. Porque características na formação do indivíduo está toda ali, tá? E está organizado na forma de filamentos denominados cromossomos, que eu já expliquei aqui a diferença, né? Bem, nós, seres humanos, temos em cada núcleo celular 46 cromossomos, 23 pares. Isso aí já foi abordado, mas vamos lá. Todas as células do ser humano são compostas por 46 cromossomos. Professora, e o cachorro? E o gato? E a árvore? O pé de feijão? Cada indivíduo tem uma quantidade específica de cromossomos. Cada um tem a sua quantidade específica, não se repete, porque se repetir é da mesma espécie, tá? Bem, metade deles nós herdamos da nossa mãe e outra metade do pai, conforme eu já falei. Agora, professora, como é que ocorre esse processo de divisão celular, das quais permanece o número de cromossomos, como é o caso da renovação celular? Minhas células todas têm 46 cromossomos. Se eu me machuquei, se eu dei um corte, vai formar a casca do machucado e tudo mais. Depois de umas semanas vai estar lá a cicatriz. Por quê?
porque a pele se regenerou. Esse processo de regeneração foi um processo de renovação celular, realizada pelas células epidérmicas. Essas células foram fazendo qual processo? Meiose ou mitose? Bem, eu não vou ler isso daqui porque eu vou direto para isso daqui, para vocês entenderem melhor a definição. Vamos lá. Mitose. Tem alguns termos aqui que vocês vão aprender melhor isso em outro momento, tá? Não vou dar ênfase nisso daqui. O que eu vou dar ênfase aqui é sobre mitose e meiose e esse 2N e N. Vou dar ênfase nisso daqui nesse momento. Primeiro, esse 2N está relacionado à quantidade de cromossomos que está presente ali. Quando a gente mostra 2N, significa que esse indivíduo é diploide. Ploide. Bom, diploide, eu posso dizer que, vamos dar o exemplo do ser humano? O ser humano não tem 46 cromossomos ou 23 pares? Então aqui é como se eu tivesse colocado assim, ó, 2 e o N seria 23. Então 2 vezes 23, correto? Nesse caso, esse indivíduo é diploide. Vamos dar o exemplo que essa célula aqui é uma célula da sua pele, célula epidérmica. E aí você deu um corte. Tem que fazer restauração. Você não vai viver até a morte velhinho com aquele machucado. Você não pode fazer isso, porque senão vai ser uma porta de entrada de vários tipos de micro-organismos e você pode morrer por uma infecção naquele machucado. Isso não pode acontecer. Pode ver que seu corpo está sempre se restaurando, né? Então, quando ocorre esse acionamento que é necessário que a célula se renove, ela vai se dividir. Ah, professora, mas aqui ela formou uma célula igual. Vocês percebem que ela está se duplicando? E percebe que a partir dessa duplicação, depois ela se divide formando outra célula com a mesma quantidade? Então aqui, ó, na mitose, ela vai se dividir, porque aqui é o resultado final, ela vai se dividir permanecendo a mesma quantidade de cromossomos. Diploide, no caso, aqui tem 46 cromossomos, porque ela está em processo de divisão celular, 46 cromossomos. Então essa célula deu origem a duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos. Nesse caso, é um processo de renovação celular. Agora, meiose. Vou dar uma dica para vocês nunca mais esquecerem. Quando eu tiro isso aqui, o que vocês leem aqui? Meio. Então, meiose é quando o número da quantidade cromossômica se divide ao meio. Meiose é a célula quando ela precisa se dividir da origem a células com número haploide. Se aqui é 2N, 46 cromossomos, no caso do ser humano, ele vai entrar no processo de divisão celular, vai originar indivíduos haploides. Ó, 23, 23, 23, 23. Professor, mas peraí, 23 mais 23 mais 23 mais 23 não dá 46? Gente, prestem atenção aqui, ó. Tá? Prestem muita atenção aqui. Aqui ela é diploide. Aqui ela ainda é diploide. Quando ela vem pra cá, ela produziu duas novas células diploides. A partir daqui que ela vai dividir e produzir células haploides. Isso aqui é a demonstração simples, como que se produz gameta masculino e feminino, tá? Então, aqui seria o que chamaríamos de gametogênese, formação, origem, né, dos gametas. É exatamente isso. É uma célula gamética, né, que vocês vão aprender também mais à frente, não adianta falar aqui. É uma célula que dá origem lá aos gametas, que são responsáveis pela formação de um novo indivíduo. Então, 2N vai produzir indivíduos N. Então, repare que ele reduz a metade. É como se ele tivesse 46 cromossomos e aqui 23 cromossomos. Deu para vocês conseguirem associar bem isso daqui? Então, mitose, onde que acontece? Renovação celular. Processo de renovação celular. E meiose? Processo de formação de gametas, tá? Vamos supor, aqui originou o espermatozoide. Vamos supor que isso aqui é o espermatozoide. Em 23 cromossomos. Para a formação do óvulo, ou ovócito secundário, acontece a mesma coisa. Quando une o espermatozoide com o óvulo, bom, espermatozoide é N, então 23. Óvulo, 23. Juntou os dois, forma quanto? 46. Então a célula ovo produzida vai ter 46 cromossomos. E aí, a partir da fecundação, ocorre uma série de mitoses para formar o embrião, depois para dar sequência, formação do feto, né, para ser um ser humano. Porque vocês sabem que a partir do momento da fecundação, ainda é uma célula, tá? E nessa célula a gente ainda não pode considerar como gravidez, que a gente vai falar já já, ok? Então,
Então, galera, então é isso. A gente encerra por aqui nesse primeiro momento. Vocês vão fazer as atividades lá da sua página 8 do livro didático e a página 5 e 6 do seu livrinho de atividades, tá bom? Então, até a próxima aula.